Carlos Villanova preside a abertura do ano judicial e diz-se preocupado com a conjuntura social atual. Ilha do Príncipe foi palco durante... Carlos Villanova preside a abertura do ano judicial e diz-se preocupado com a conjuntura social atual. Ilha do Príncipe foi palco durante 2 dias da Conferência Internacional sobre Financiamento da Biodiversidade. Está validado o estudo diagnóstico do projeto de formalização dos transportes. Boa noite. Iniciou hoje o novo ano judicial. A cerimónia de abertura teve lugar na sala do edifício do Tribunal da Primeira Instância, acabado de ser reabilitado, e foi presidida pelo chefe de Estado. Carlos Villanova manifestou a sua preocupação com um conjunto de situações que exigem a mão dura da justiça. Esta é uma cerimônia de praxe para o sector da justiça. O início do novo ano judicial é marcado por uma sessão solene em que o Estado da Justiça tem sido o foco de alguns anos a esta parte. Hoje é dia 15 de março. Reunimos-nos nesta sala solene do Palácio da Justiça, neste edifício secular, para mais uma vez celebrarmos a cerimónia solene de abertura do novo ano judicial. Temos a consciência da exiguidade do espaço. A sala é pequena. Daí termos convidado um número menor de individualidades para darem corpo a esta cerimónia, pelo que desde já pedimos as nossas sinceras desculpas se por qualquer motivo não tivéssemos convidado outras individualidades que habitualmente são convidadas para esta cerimónia. Por estarmos cá, nesta pequena sala nobre, é motivo de orgulho e o sentimento de plena realização. O momento que juntou várias entidades judiciais, governamentais e diplomáticas para refletir sobre os desafios do setor para satisfazer uma sociedade cada vez mais exigente. Temos a consciência plena de que a justiça não vai bem e que as expectativas da população perante os tribunais não são animadoras. Temos sido vilipendiados diariamente com muitas críticas de vários quadrantes e que muitas delas são merecedoras e servem de barómetro orientador para projetarmos o trabalho dos tribunais em busca de muito e melhor fazer para mais e melhor conseguir. Atualmente, enfrentamos alguns desafios que impossibilitam dar respostas céleres e eficazes às demandas, face ao grande número de processos que dão entrada nos tribunais, tais como a falta de juízes e funcionários, a capacitação e formação dos mesmos, falta de meios materiais, rodoviários, equipamentos, informados e diversos, que são indispensáveis para o bom funcionamento dos serviços. Neste momento, os tribunais judiciais de primeira instância precisam de cerca de 20 juízes e do Supremo Tribunal de Justiça precisam de mais 3 juízes. Um momento de reflexão profunda de respeito pelos valores constitucionais e dependência dos tribunais e da autonomia do Ministério Público, disse o Procurador-Geral da República. Mas é tempo também de celebrar, porque esta cerimônia se constitui como um reflexo profundo de respeito pelos valores constitucionais da independência dos tribunais e da autonomia do Ministério Público, como princípios basilares do Estado de Direito Democrático.
enquanto assistimos por este mundo fora às decisões que, por uma forma ou outra, se podem traduzir na sua essencialidade em manifestas violações daqueles princípios. Continuo convicto de que o prestígio do Ministério Público, bem como a confiança do cidadão nas instituições da justiça, resultam essencialmente do modo como estes veem os seus direitos garantidos e os seus problemas resolvidos, das respostas às suas pretensões e às suas queixas, da capacidade de reação do sistema da justiça à violação dos direitos e à ofensa dos bens e valores juridicamente protegidos. A ministra da Justiça e Direitos Humanos foi em representação do primeiro-ministro. Falou sobre o estado da justiça, os desafios, os avanços e as perspectivas. Durante o ano 2023, o governo assentou esforços para o fortalecimento do diálogo com os tribunais e Ministério Público, no respeito da independência e da autonomia dos respectivos órgãos, e buscou o envolvimento de todos nas discussões sobre os principais temas da reforma da justiça, e assim foram criadas 2 estruturas de acompanhamento para a implementação das reformas, nas quais estão representados todos os atores da justiça. No que se refere à revisão do quadro legal, o Governo aprovou e submeteu à Assembleia Nacional 9 propostas de leis, a saber, a Lei de Organização e Funcionamento do Sistema Judiciário, Lei do Conselho Superior Judiciário, Estatuto dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público, Estatuto dos Funcionários Judiciais, a Lei da Inspeção Judiciária, a Lei das Secretarias Judiciais, Instituto de Gestão da Administração e da Infraestrutura da Justiça e a Lei da Videoconferência no Sistema Judiciário, que se encontram em fase de discussão na respectiva Comissão Especializada da Assembleia Nacional. O presidente da República foi quem presidiu a cerimônia e declarou não ter o mesmo estado de espírito ao fazê-lo e está apreensivo quanto ao futuro da justiça. Habitual não é, contudo, o estado de espírito com que hoje presido a esta cerimônia. Porque se no passado, como no antepassado, era já grande a preocupação quanto ao estado da nossa justiça, hoje, mais do que preocupado, estou apreensivo quanto ao seu futuro. Reflexo do sentimento que é transversal a toda a sociedade de que a justiça não vem funcionando. Ou, pelo menos, um sentimento de que a justiça continua a não desempenhar o papel crucial que lhe cabe enquanto pilar do Estado de Direito Democrático, garantindo a proteção dos cidadãos, a harmonia da sociedade. Que não haja dúvidas que num Estado de Direito Democrático, baseado no primado da lei, o papel da justiça é fundamental para garantir a igualdade de direitos, promover a paz social e assegurar a aplicação correta das leis. Uma sessão solene de abertura do novo ano judicial. A cerimónia de abertura do novo ano judicial foi realizada em simultâneo com a reinauguração do edifício do Tribunal da Primeira Instância, tendo sido terminada a obra que, segundo o presidente deste tribunal, contou com o apoio do Estado. 4 anos depois de ter começado as obras de reabilitação do edifício do Tribunal de Primeira Instância, eis que chegou ao fim. O edifício, que estava em um estado de degradação bem avançada, com risco de desabamento, oferece agora melhores condições infraestruturais. Este edifício é centenário, numa construção mista de alvenaria e madeira. Com o passar dos anos, houve fortes degradações, que culminou com a nossa decisão em boa hora de restaurá-lo. Não foi fácil tomar esta decisão. Desde já, deixo cá bem patente que não foi fácil tomar essa decisão. Em situação normal, qualquer restauração é e sempre foi muito mais oneroso, mais complicado, mais difícil, mais trabalhoso, mais demorado que fazer uma construção direita. Além da constituição complexa do edifício, que fez extrapolar o orçamento e vários outros problemas, o edifício foi reabilitado ao nível de infraestrutura, sistema elétrico, informático e vários outros, sem um centavo do Estado. Vivemos todas essas vicissitudes e sozinhos.
totalmente abandonados pelas instituições que tinham a responsabilidade legal de fazer as obras. Hoje vos apresentamos a obra concluída e que será inaugurada honrosamente por Sua Excelência Presidente da República, mas devo-vos dizer que nenhum tostão, nenhuma ajuda veio do governo, seja lá o que for, senão PNUD, que nos financiou nas cabelagens para a informatização. O edifício está terminado, melhores condições criadas para melhorar as condições de trabalho dos promotores da Justiça. A proteção das crianças vítimas de abusos é o tema do mês da Justiça, revelando a preocupação com o aumento vertiginoso de crimes diversos e especialmente abuso sexual de menores. A preocupação foi levantada pelo Procurador-Geral da República, pela Ministra da Justiça e pelo Chefe de Estado. A Ministra Ilza Amado Vaz anunciou uma série de medidas que o Governo tem vindo a tomar para combater este flagelo. O aumento de violência e de crimes é preocupante cada vez mais para as autoridades governamentais e judiciais. Um significativo volume das exposições e reclamações de cidadãos recebida no gabinete do Procurador-Geral da República, bem como um apelo de toda a sociedade em geral, versam sobre as matérias desta jurisdição e da secção dos crimes sexuais em que as crianças são as principais vítimas. Compreende-se, assim, a preocupação revelada pela Ministra da Justiça em escolher como tema do mês da Justiça a proteção das crianças vítimas dos abusos. Preocupação que o Ministério Público partilha e sempre teve muito presente, como se pode verificar nas variadas ações e públicos eventos de capacitação, debate, formação dos funcionários e magistrados, e bem como protocolos firmados com o Ministério da Educação, a ONG SOS Mulher e a Unicef, cuja ação foi fundamental para, sob a direção do Ministério Público e em coordenação com o Ministério da Justiça, a elaboração e aprovação por todas as entidades que lidam com as crianças de um fluxo de diretrizes para a promoção, proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência. O aumento de criminalidade durante o ano 2023 motivou a reativação da Polícia Judiciária e a realização de várias outras ações para a melhoria dos serviços desta força de investigação criminal. Na matéria da política criminal, face ao aumento da criminalidade durante o ano 2023, trabalhou-se na reativação da Polícia Judiciária. Após o diagnóstico, delimitou-se um conjunto de ações para reorganizar os serviços, particularmente a reestruturação das respectivas brigadas, reativação do serviço de piquete com remodelação das salas, tanto da espera como da atendimento. Dotou-se para adotar o espaço de maior dignidade tanto para os funcionários como para aqueles que recorrem aos serviços da Polícia Judiciária. Procedeu-se também à informatização do registro processual. Efetivamos a reparação e ativação das celas de prisão. Foi feita a aquisição de equipamentos e kits testes para o Laboratório de Investigação Criminal. A preocupação com o aumento de crimes de impunidade é partilhada também pelo Presidente da República, Carlos Villanova. Mercê dos diversos flagelos que vão surgindo na nossa sociedade, enquanto outros continuam a agraçar e a crescer a ritmo cada vez mais galopante, cujo exemplo paradigmático são os crimes contra a integridade pessoal e de índole sexual, nas suas mais diversas formas, perpetradas por indivíduos com os mais diversos perfis, contra pessoas de diferentes faixas etárias e até do mesmo género. Na percepção do cidadão comum, há sinais claros de degradação da realização do direito e do aprofundar de situações de iniquidade e de injustiça, que o levam a concluir não mais pela ausência de realização de justiça de qualidade em nome do povo, mas pela sua inexistência. Segundo o Presidente da República, a justiça santomense está cada vez mais falha. O velho brocardo de que a justiça tarda, mas não falha,
já não é aplicável à nossa realidade, porque ela, além de tardar, falha muitas vezes, o que tem conduzido a que, às vezes, os cidadãos recorram à justiça privada, isto é, fazendo justiça pelas próprias mãos, substituindo-se aos órgãos do Estado que têm o monopólio da sua realização, o que é, a todos os títulos, condenável. No entanto, este status quo não anula, antes reaviva e intensifica as expectativas que são depositadas nas entidades que compõem o nosso sistema de justiça, o que deve reclamar delas maior discernimento e vigor no exercício das suas atribuições e competências, que mais do que meras prerrogativas configuram verdadeiros deveres. Os santomenses continuam a aguardar por um sistema de justiça que salvaguarde os direitos e interesses do cidadão, consagrados na Constituição e nas leis, que garanta a segurança jurídica e restaura a sua confiança na justiça. Um processo antagônico entre a justiça e aumento de crimes preocupa as autoridades nacionais. Veja a seguir: 500 milhões de dobras é o montante da dívida fiscal que algumas empresas públicas e privadas têm para com o Estado. Terminou hoje na Ilha do Príncipe a cerimónia internacional sobre financiamento da biodiversidade. O evento reuniu individualidades nacionais e internacionais para promover a preservação da biodiversidade. Na quinta-feira, a cerimónia de abertura foi presidida pelo primeiro-ministro e chefe do governo, Patrícia Trovoada. A conservação da natureza tem constituído uma preocupação para o país. O uso sustentável dos recursos tem sido um desafio das autoridades. Para tal, unir forças para encontrar soluções criativas e sustentáveis está a decorrer na Ilha do Príncipe a primeira Conferência Internacional sobre Financiamento Ambiental Inovador para a Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável em São Tomé e Príncipe. Preservação da sua rica biodiversidade, a proteção dos ecossistemas terrestres e marinhos e a promoção de um desenvolvimento que seja verdadeiramente sustentável são não apenas questões ambientais, mas também imperativos socioeconômicos. Debater formas de financiamento para biodiversidade e desenvolvimento sustentável constitui uma oportunidade ímpar para os desafios contemporâneos, uma vez que a nossa biodiversidade enfrenta uma ameaça provocada tanto pelo homem como pelas alterações climáticas. O desenvolvimento sustentável deve levar em conta a inclusão das pessoas que dependem de soluções numa combinação no desenvolvimento ambiental, econômico e social. O combate à pobreza, a distribuição de renda e a defesa do meio ambiente são dimensões interligadas. Assim, não podemos esquecer das pessoas nas formas de financiamento que serão discutidos nesta primeira Conferência Internacional sobre financiamento ambiental inovador. Com o objetivo de não agravar a sustentabilidade ambiental, o nosso lema tem sido cada vez mais educar, inovar e preservar, de forma a atrair financiadores, diz o chefe do governo, Patrícia Trovoada. O nosso lema tem sido cada vez mais educar, inovar e preservar, conscientes de que para atingirmos os objetivos em matéria de conservação e clima, devemos melhorar a nossa capacidade de atrair financiamentos ambientais inovadores e reforçar os nossos investimentos mistos nos recursos terrestres e aquáticos. O atual nível de financiamento ambiental para a conservação da biodiversidade e os atuais mecanismos institucionais para valorizar e investir a biodiversidade não atingem a escala necessária. Assim, todos os países e organizações de integração econômica regional devem adotar medidas a nível interno, enquanto que os países desenvolvidos e outras entidades com capacidade para fornecer financiamento público internacional devem reforçar o apoio às ações dos países em desenvolvimento para atingirmos os objetivos globais.
A expectativa de se esperar é que no final desta conferência sejam apresentados conclusões e compromissos que nos apontem caminhos como alternativas em respostas às ações humanas e alterações climáticas. Durante a conferência, o representante do Banco Africano de Desenvolvimento afirmou que em 2023 esta instituição triplicou a ajuda financeira ao país, um apoio para fazer face aos desafios de segurança alimentar, a vulnerabilidade climática e a transição energética. Mas sabemos bem que mesmo somados aos esforços feitos com outros parceiros de desenvolvimento, estes números não são suficientes a encarar os desafios de adaptação climática nem em São Tomé e Príncipe, nem no continente africano. Precisamos de uma coalizão abrangente de instituições comprometidas na agenda de justiça climática. E por isso saudamos sinceramente a forte parceria com o governo de São Tomé e Príncipe e com a missão das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, que permitiu a execução dessa conferência e permitiu de juntar tantos aliados do país nessa agenda. Por isso, pretende-se de implementar uma agenda abrangente para maximizar a finança climática, reduzir o custo dos empréstimos, aumentar a eficiência e alavancar fontes de finança alternativa. 500 milhões de dobras é o montante da dívida fiscal que algumas empresas públicas e privadas têm para com o Estado. A direção dos impostos vai tomar medidas, de acordo com a lei, para pôr cobro à situação. A dívida fiscal em São Tomé está muito alta e, em alguns casos, são incobráveis. Segundo a direção dos impostos, o Estado está em busca de mecanismos legais para resolver a situação. Encontrarmos solução para a questão do estoque de dívidas fiscais. Só para informar que, neste momento, o estoque de dívidas fiscais é bastante alto. Envolvidos nestas irregularidades estão várias instituições públicas e privadas. A dívida das empresas públicas para com a direção dos impostos é alta e importa fazer alguma coisa no sentido de terminar, que as instituições paguem estas dívidas. Nas nossas contas, a dívida, o estoque de dívida no geral rondam para aí cerca de 500 milhões de dobras. E para com o setor público, ou por outra, do setor público para com a direção dos impostos, essas dívidas rondam para aí cerca de 21% daquele valor, cerca de 111 milhões de dobras. E, como perceberá, é uma dívida astronómica e importa encontrar caminhos para que essas instituições possam pagar essas dívidas. Perante as evidências que comprometem o cofre do Estado, a direção dos impostos está a realizar encontros com diversas direções com o intuito de informar sobre as consequências da dívida fiscal para o país. Lemos e indicamos as implicações, as ações que a direção dos impostos vai levar a cabo visando a cobrança dessas dívidas, ou seja, não sendo depois desse encontro, não havendo sinais claros de assunção do pagamento dessas dívidas, então vamos levar aos termos da lei. Dívida fiscal em São Tomé e Príncipe ultrapassa 500 milhões de dobras. Os devedores são instituições públicas e privadas. O Estado quer cobrar, mas a resistência por parte dos devedores é notória. Veja, daqui a pouco, alunos da Escola Portuguesa realizam atividade alusiva ao Dia da Matemática. Bom senso, ponderação e paciência é o apelo do Ministro do Trabalho e Solidariedade face à greve dos professores que entrou hoje no seu 11º dia. Celso Junqueira, em entrevista à TVS, afirmou que é preciso que o Ministério da Educação e a Intersindical cheguem a um bom porto, porque numa situação de greve ninguém sai a ganhar. Quando a própria direção tem dificuldades de conseguir avançar na mediação,
cabe o Ministro do Trabalho entrar em ação. E foi esse caso, como nós fomos acompanhando a questão da greve da educação, em que o próprio Ministério da Educação e a Intersindical estavam a negociar sem a presença da Direção do Trabalho e pareciam que estavam a evoluir positivamente. Quando pararam no ponto 17, aí as partes solicitaram e foram ao Ministério do Trabalho introduzir o pré-aviso de greve. Então nós tivemos que entrar na mediação e tentar que ambas as partes cumprissem com o que está estabelecido no Código de Trabalho e na Lei da Greve. E esse é o nosso papel, tentar trazer o bom senso para cima da mesa, tentar ser o mais real possível, porque as partes podem estar extremadas com base em factos que não sejam tão reais, sobretudo a questão econômica, a situação econômica do país. Nós pedimos bom senso, ponderação, paciência e tentativa de chegar a bom porto, porque uma greve ninguém sai a ganhar, nem o país, nem as partes envolvidas, e mesmo o cidadão é prejudicado, é lesado. Então é o nosso papel tentar ter uma saída airosa, tentar que chegamos ao famoso memorando que quem elabora é a própria Direção do Trabalho e o Ministério do Trabalho. O salário base de 10 mil dobras que os professores reivindicam é um ponto que não tem solução para já, reconheceu o Ministro do Trabalho e Solidariedade, tendo reafirmado que as partes terão de encontrar uma saída para ultrapassar este ponto que está a imperar o andamento das negociações. Quando a Intersindical da Educação traz este ponto, o ponto 11, do aumento do salário base para 10 mil dobras, é o ponto em que o Governo já tinha previamente, em novembro do ano passado, de 2023, dito claramente que, devido aos acordos que estava a negociar com a FMI, já tinha fechado isto de uma maneira que não era possível atender este pedido. Então, o que nós estamos a apelar às partes é que se encontre uma saída para este ponto que não tem solução para já. Talvez no próximo ano econômico, mas de momento não. O que é que se pode, qual é a outra ginástica que se pode fazer? Estamos numa mesa de negociação. Tudo é possível, desde que as partes tenham boa fé e interesse em chegar a algum ponto de consenso. Sobretudo temos que trabalhar a questão do diálogo e consenso, chegar a um ponto. Agora, quando não admitimos cedências, não radicalizamos e não pusermos, é mais difícil. Isso de ambas as partes. O Ministério do Trabalho é um Ministério que faz a mediação. Tem que ser isento e regir-se da base do que está legislado e pautado na lei. Então, nós temos essa incumbência, esse dever de mediar e tentar conciliação como menos lesivo para o cidadão que será prejudicado. Todas as greves têm sempre uma consequência e as consequências muitas vezes não estão nas partes envolvidas, estará num terceiro que é o cidadão que deve beneficiar do serviço que está paralisado. O ministro garantiu que as negociações estão abertas, mas desde que se possa fazer avanços. Celso Junqueira disse que as duas partes estão a analisar as contrapropostas. As negociações estão sempre abertas desde que se possa fazer avanços. E nós acreditamos que já houve uma contraproposta, está em análise, o Governo vai apresentar a sua parte e aí os sindicatos voltam a reunir, e até porque o tempo também ajuda. Quanto mais o tempo passar, nós vamos tendo melhores informações e de uma forma mais detalhada o que é que se pode e o que é que não se pode fazer. Ainda em entrevista à TVS, o Ministro do Trabalho e Solidariedade também falou da greve na empresa Agripalma. É outra greve também que vem se arrastando, uma vez que as partes foram se aproximando, mas chegando ao ponto, a exigência inicial era aumento de 38%, a empresa tinha feito automaticamente 5%, e durante as negociações e a mediação que foram feitas do nosso lado,
aproximou-se ao valor de 15%. 15% exigência da central sindical, dos sindicatos da Agripalma na questão do salário base, mas a direção da empresa Agripalma cedeu 8% de salário base e o diferencial até o 15% será de prêmio de assiduidade. E nesta parte ficou o ponto onde não se consegue chegar a acordo, porque o sindicato quer 15% no salário base e a empresa quer 8%, mais o diferencial de 7% para chegar ao 15% no prêmio de assiduidade. Então, nós chegando a acordo, nós tivemos 2 reuniões, ou das últimas 2 reuniões sobre isso, e depois tentamos reuniões parte a parte entre a direção do trabalho e o sindicato e a direção do trabalho e a direção da empresa, mas até o momento não há flexibilização ainda sobre essa matéria. Mas nós acreditamos que a direção da empresa, consultando os acionistas, como já tinha dito o avançado primeiro-ministro, o governo tem todo o interesse que esta empresa continue a trabalhar e a exportar e a empregar a quantidade de quase 1.000 trabalhadores e tem contribuído tanto para os cofres da Segurança Social como o IRS para os impostos. Então, nós temos todo o interesse que este investimento estrangeiro que continue e para o futuro que não haja tantos conflitos laborais. O Ministério do Trabalho tem feito um esforço e já solicitou à própria OIT para nos ajudar na revisão do Código de Trabalho, porque é um código que tem queixa de ambas as partes, tanto dos empregadores como dos trabalhadores, dos representantes dos trabalhadores. Nós também queremos evoluir para um centro de arbitragem ou centro de mediação de conflitos laborais, tanto com o apoio da OIT, solicitamos apoio. Está cá, nesse momento, no país, uma missão do novo diretor regional da OIT para Camarões, Guiné Equatorial e São Tomé, trouxe uma equipa atendendo ao nosso pedido, à nossa carta, para ver se nós evoluímos num melhor ambiente laboral no país, que faça fluir a nossa sociedade do ponto de vista econômico e social. Baixo rendimento e barreiras significativas no acesso à segurança social constituem os desafios enfrentados pelos trabalhadores do setor informal de transporte no país. A informação foi apresentada esta quinta-feira no ateliê de validação do estudo diagnóstico do setor de transporte no quadro do projeto de formalização da área. Um dos fatores que têm vindo a determinar o caráter informal da atividade econômica em São Tomé e Príncipe, particularmente no ramo do transporte, e a compreensão da lógica de competitividade econômica, constitui alguns objetivos deste estudo diagnóstico dos transportes urbanos de táxis, mototáxis e mini-autocarros, no quadro do projeto de formalização do setor. Estamos a falar de uma população fundamentalmente masculina, com um rendimento muito baixo, num contexto do rendimento dos agregados familiares, mas que, ao mesmo tempo, coloca-se uma questão simples. O nível de escolaridade, de formação, é também baixo. Estamos a falar na ordem dos 60%, 70% da população masculina. Aliás, em termos de gênero, ela entra dentro de um patamar de 90% e pouco por cento. A recomendação do estudo diagnóstico para a formalização dos transportes urbanos passa pela criação de estratégias para melhorar a operacionalização dos profissionais deste setor. Garantir que as famílias, ao exercer as atividades econômicas, estejam devidamente garantida o quadro da competitividade formal na economia. O segundo, que a contribuição tributária a que está associado ao seu nível de atividade concorra para resolver um problema tão simples. Como é que a relação Estado-sociedade se infraestrutura a partir de transparência, registro e integração do sistema estatístico das informações sobre as atividades. E agora vai-se trabalhar na melhoria desses problemas para formalizá-los, de modo e vai-se a fazer a ajuda que é necessária do ponto de vista não só financeiro, mas dotação de conhecimentos que lhes permitam
criar, por exemplo, estabelecer-se como independentes, trabalhadores independentes, e pagar a sua própria contribuição e beneficiar do retorno de quem contribui, de facto, para o Estado. O diretor subregional da Organização Internacional do Trabalho considerou ser urgente a mudança de quadro do setor informal no país. L'économie informelle représente un défi persistant. A economia informal representa um desabafo persistente em termos de precariedade, em termos de má qualidade de trabalho para uma grande proporção da população ativa que trabalha no setor informal. Em São Tomé e Príncipe, estatísticas recentes mostram que 68 a 75% da população ativa está aplicada ao setor informal e somente 21% contribuem para a segurança social. Isso tem consequências socioeconômicas sérias. Le degré d'informalité dans le pays, ce qui a des implications socio-économiques sérieuses. De referir que a transição da economia informal para a formal faz parte da recomendação 204 da Organização Internacional do Trabalho. No âmbito das atividades alusivas ao mês da Justiça, o Ministério da Justiça e Direitos Humanos promoveu uma consulta jurídica sob o lema Proteger a Infância para um Mundo Melhor. A consulta decorreu no Centro Cultural do Príncipe, onde a população da ilha aproveitou para expor as suas preocupações sobre várias questões ligadas ao setor da justiça. Durante várias atividades encadeadas no mês da Justiça, o Ministério da Justiça e Direito Humano promoveu no Centro Cultural do Príncipe uma consulta jurídica com o objetivo de aconselhar e dar informações jurídicas sobre as preocupações da população. Os participantes vêm para aqui falar sobre os problemas que os afetam. Nós estamos aqui mais no âmbito daquele lema que nós escolhemos para este março, mês da Justiça, que é proteger a infância para um mundo melhor. Portanto, gostaríamos de ouvir essencialmente casos que têm a ver com a infância, mas não descuramos outras especialidades, estamos cá para atendê-los daquilo que são as suas maiores preocupações, nós estamos cá para ouvi-los. Portanto, o que a população quiser trazer para aqui, temos aqui uma equipa multidisciplinar, desde o Ministério Público, ONGs, Direção da Política de Justiça, portanto, a Associação das Mulheres Juristas, portanto, uma gama de entidades que estão disponíveis para ouvir e dar conselhos e aconselhamentos jurídicos em várias áreas. Portanto, são equipas multidisciplinares que estão disponíveis para falar de tudo um pouco. Mas eu só queria referir que o nosso foco é centrado nas crianças. Mesmo com a sensibilização nas localidades, há pouca participação da população, disse o diretor da Política da Justiça. A população tem aparecido assim a conta-gotas, estão um bocado descontentes com a justiça. Nós fomos ao mercado, falar com as pessoas no sentido de dizer-lhes que estamos cá disponíveis para ouvi-las. Notamos que é um descrédito e não estão muito interessados em colaborar, mas ainda assim têm aparecido pessoas a consultarem, a falar connosco, a pedir esclarecimentos, mas nota-se mesmo que há um desligamento, não é? Um desinteresse em estar a colaborar com a justiça. A abertura do evento sob o lema Proteger a Infância para um Mundo Melhor foi presidida por Procurador-Geral da República na região autónoma do Príncipe. Alunos da Escola Portuguesa realizaram esta quinta-feira uma atividade em comemoração ao Dia Mundial da Matemática que ontem se assinalou. Este ano a celebração teve como lema Brincando com a Matemática para celebrar os Jogos Matemáticos. Foram 10 questões das mais diferentes matérias da matemática para que os alunos do 7º ao 12º anos da Escola Portuguesa pudessem em grupo resolver os problemas propostos. A atividade enquadra-se no Dia Mundial da Matemática, que esta quinta-feira se assinala sob o lema Brincando com a Matemática. Antes dia do Pi, né? Dia do Pi porque, como se sabem, Pi é 3,14, por isso 3,14, 14 de 3, por isso comemora-se sempre dia 14 de março, mês 3, e Pi 3,14, 14 o dia, portanto, março. Nós, em todos os anos, nós comemoramos aqui o dia do Pi, que é dia, atualmente já não é dia do Pi, mas é considerado Dia Internacional da Matemática. Ou seja, a matemática como sendo um desafio, né? Nos outros anos temos comemorado diferente, este ano resolvemos elaborar aqui algumas questões
por ser um desafio, para desafiar os meninos, sabendo o conhecimento deles até agora. O objetivo é mesmo motivar, já que às vezes os alunos pensam que a matemática é difícil e ao fim e ao cabo não é difícil. Pronto, e aqui é uma maneira deles falarem entre eles, se é verdadeiro, se está certo, se está errado, as questões estão e porque é que estão certas ou erradas. Pronto, e para demistificar um bocadinho que a matemática não é uma disciplina fácil. A ciência do raciocínio lógico dedica-se a estudar quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações e estatísticas e está presente em quase tudo do cotidiano. A matemática é fundamental para o raciocínio lógico, para a compreensão de muitas coisas que nos rodeiam. Nós aqui está mais ou menos, está vindo a melhorar. Nós, inclusive, já houve anos que tivemos alunos de média 18, 19 em exames nacionais e penso que temos visto uma melhoria significativa nos resultados escolares da matemática. Daiane Dias, aluna do 10º ano, referiu que gosta da disciplina e partilhou os métodos que utiliza para a aprendizagem. Porque a matemática não resume só aos exercícios, mas também há matérias que nos fazem brincadeiras e eu acho legal. E basicamente, no meu dia reflete matemática, basicamente. Porque basicamente matemática é só fazer exercícios. Primeiro saber teoria e depois exercícios. E depois também fazer exercícios mais complexos, porque exercícios mais complexos é o que as pessoas colocam. Tipo assim, a preguiça sempre vai estar presente, mas nós não podemos deixar a preguiça ganhar, porque a preguiça é tipo, basicamente um inimigo. E então nós temos que colocar na nossa cabeça que nós temos que fazer isso para o nosso futuro. A matemática é importante em vários termos da minha vida, mas como eu quero estudar medicina, é um fator muito importante, é uma das disciplinas que eu preciso ter para entrar na medicina. Eu assisto vídeos no YouTube que é importante porque ouvir a matéria ser explicada por outra pessoa pode ajudar, estudar com amigos também, porque às vezes tu não entendeste, mas seus colegas têm uma dica que fez eles entender e podem passar para ti. E também exercitar, estudar, exatamente não estudem antes, na véspera de teste, estudem diariamente porque é bom. O Dia Internacional da Matemática foi aprovado na 40ª sessão da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a 26 de novembro de 2019. É o final, assim em especial, desejo um bom fim de semana. Boa noite, nós voltamos amanhã.